Afinal de contas, Arrascaeta e Filipe Luís vão renovar ou não? Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do país. Com os seus contratos se encerrando, Arrascaeta e Filipe Luís têm futuro incerto. O meia uruguaio pediu uma valorização salarial, enquanto Filipe Luís não respondeu à proposta do clube enviada. Em meio a essas incertezas, o Flamengo tem jogos decisivos pela frente, ou seja, dependendo do que aconteça, os dois podem sair do clube. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Nossa ideia, Oswaldo Pascoal, Zé Elias, Rafa Marques, é deixar o torcedor rubro-negro tranquilo. Ainda falta bastante tempo para o jogo contra o Palmeiras e a melhor notícia possível é a renovação encaminhada do Arrascaeta, do debochado, até o final de 2028. E é o próprio que disse para o Mendel que a coisa está muito pertinho de se resolver. Pode rodar. Como que está esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí conversando aí, quase tudo certo. Quase tudo certo, Pascoalzinho. Poucas palavras, mas é o que o flamenguista quer ouvir. É muito importante isso, né? Porque jogador como ele é muito difícil de se encontrar. A qualidade dele na transição de meio campo para o ataque. Eu tenho uma observação só. Eu não gosto quando ele é colocado dentro da área para definir jogada. Quando o Flamengo adota a postura de sem um centroavante... O cara está fazendo mais gol do que qualquer outro ano da vida mas dele. você quando ele joga na dele, que ele vê o gol de frente, ele vê o jogo de frente. Quando ele tem que jogar na área, ele não tem... Assim, ele é um jogador... ano com mais gols, mais assistências e você não está gostando. Não, acho que eu vou... Ô, Daniel, meu microfone tá funcionando? Explica pra ele aí. Porque não é possível que eu falo, os caras não entendem o que eu tô falando. Traz uma lousinha aí, um papelzinho aí, vai, traz aí. Alguma coisa assim, o outro Daniel tá me ouvindo lá no áudio, ela tá me ouvindo aí, Daniel? Então, muito obrigado. Então, eu vou explicar de novo. Eu só tenho uma resposta. Quando ele joga... Danielzinho é muito gelado? Não, ele tá com frio, ele tá até com... Tá com frio? Eu não sei porque eles põem touca. Calma que o Caneta Azul vai te ajudar aí. O Caneta Azul, gente... Danielzinho, touca é perda de tempo, tem que botar meia. Frio? Ô, pezinho gelado. O Arrascaeta, quando joga na função dele, de meia atacante ou de meia armador, porque ele pode jogar nas duas funções, porque ele tem capacidade de fazer essas duas funções, eu acho que ele é impecável. Não tem jogador com a categoria dele para jogar nessa função. Não tem. E aí você vai olhar, talvez o Matheus Pereira possa se aproximar um pouquinho do Arrascaeta. O Arrascaeta é um monstro de jogador. Quando o Flamengo joga sem um centroavante e o Plata vai por dentro, que aí o Plata fica trafegando aqui, para deixar o Arrascaeta fazer a entrada dentro da grande área, aí é que eu acho que fica mais difícil para ele jogar. Porque ele perde o melhor dele, que é dominar a bola de frente para o gol. Aquela batida de fora da área, ajeitar para a chegada do centroavante, ajeitar para a chegada quem vem pela lateral do campo, que eu acho que ele é mestre nisso. Mas eu sou fã número o número um dos fãs do Georgian de Arrascaeta sou eu. Porque eu acho que não tem um jogador... Esse é um jogador incomparável no futebol brasileiro. Rafa, já imaginou, e assim é bem possível, eu diria mais, é bem provável que isso aconteça, se sacramentando essa renovação até o final de 28, quantos títulos o Flamengo não é capaz de vencer neste período, Rafa? Qual vai ser o tamanho do Arrascaeta o dia, tomara que demore, rubro-negro, que este jogador, que o meia uruguaio, deixar o clube? Eu acho que vai ser uma perda gigante, principalmente nessa relação entre desempenho, qualidade e resultado, né? Porque Arrascaeta e Bruno Henrique são jogadores que têm mais títulos na história do Flamengo, isso está comprovado estatisticamente. Inclusive, se ele mantiver essa média de conquistas até o final de 28, ele vai ultrapassar uma marca de 20 títulos com a camisa do Flamengo. Se o Flamengo continuar conquistando, né, campeonatos, a tendência é que conquiste pelo investimento, pela qualidade, pela força do elenco. Então o Arrascaeta vai ter aí uma meta alcançada, um número atingido que dificilmente alguém vai se aproximar. É lógico que quando a gente fala sobre sentimentalismo, sobre paixão, sobre vinculação, existem coisas muito mais abrangentes do que somente os resultados do campo. Eu não acho que o Arrascaeta vai terminar a sua passagem do Flamengo ultrapassando o que o Zico foi. Acho que ninguém alcançará isso.
mas ele vai ficar num estágio imediatamente abaixo. É porque o Arrascaeta não é um cara de ficar o tempo todo dando entrevista, não é um cara de ficar fazendo trabalho de imagem, trabalho próprio de imagem, não é um marqueteiro, é um cara mais na dele. Ele joga muita bola, como destacou o Pascoal, é um cara muito diferenciado. Ele, ao longo dessas temporadas todas, teve momentos em que as lesões impediram uma grande sequência de jogos e outros momentos em que no campo ele se pagou e com sobras, como é o caso da temporada de 2025. Então, o que ele produziu, vem produzindo pelo Flamengo, isso é eterno, isso ninguém apaga. E acho que o dia que ele sair, o Flamengo, o ideal é que de repente renovando esse contrato até 2028 e se ele continuar performando da maneira que ele performa, é que o Flamengo já em 27 comece a tratar da chamada linha sucessória, porque é o tipo de jogador que vai fazer muita falta quando sair do Flamengo. Boa, Rafa. O Arrascaeta já conhece bem demais o Flamengo, já sabe como é que a banda toca por aqui e não está preocupado com possíveis crises ou instabilidades criadas sobre o Flamengo. Ele falou sobre isso também para o Mendel Bidlovski. A gente sabe que eu já estou muito tempo nesse clube, então sempre tentam criar uma crise de fora para dentro que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. E uma derrota não nos pode desestabilizar a nós, como grupo, como equipe. E por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é momento de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, e eu acredito muito neles, e a gente está trabalhando da melhor forma possível para que os resultados dentro do campo possam acontecer da melhor forma possível. Zé, queridão, 3 empates seguidos pelo Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, a derrota para o Bahia lá em Salvador. Nada disso abala o Flamengo, se encaminhando agora para a hora que a onça bebe água na temporada? Não, eu acho que depende da forma como você tira a experiência dessas situações ou desses jogos, né? Se você vê pelo lado negativo, realmente você vai criar uma crise mesmo que não exista, né? Porque você vai começar a ficar preocupado, você vai começar a dar um peso maior naquilo que é um problema natural de jogo, uma dificuldade natural de jogo. Eu acho que assim, crise não tem. Tem uma questão de, como gosta de dizer o nosso querido Rafael Marques, performance. Isso. Nossa, você até do sotaque. Gostou? Performance. Performance é até tranquilo, né, gente? Tem. Coisas piores. Assim, o problema, eu acho que o problema hoje do Flamengo é isso. É a questão de ele fez 3 jogos contra o Internacional jogando 90 minutos. Depois desses 3 jogos, nós não conseguimos mais ver o Flamengo jogando 90 minutos. Jogou 45. Só os 8-0, né? Depois, ali os 8-0 são... Claro, um placar completamente maluco. Outra coisa, mas... e agora, o que eu vinha falando há um bom tempo, o próprio vovozinho, né, que hoje não está presente, mas ele também já tinha reparado isso, é a questão das substituições do Felipe, né? Elas já estão sendo mapeadas, já estão entendendo exatamente quais são as substituições. Está na hora do Felipe trazer algo novo. Quem faz isso muito, muito bem e surpreende os adversários é o Abel Ferreira. O Abel, quando o time está com dificuldades, ele vai lá, cria uma situação nova taticamente, uma situação tática que beneficia e dificulta para o adversário, e aí o time começa a sair, ou se não naquele jogo específico, ele ganha, traz de novo a confiança, traz de novo um bom ambiente para depois criar umas situações novas. O próprio, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, que foi o Botafogo na Libertadores, né? Que ele perdeu no Rio, aí chegou em São Paulo, ele colocou um volante, 3 meias, ele fez uma série de coisas e dificultou. Eu não sei se foi contra o Botafogo ou contra o próprio Flamengo, se eu não me engano, foi um jogo de Libertadores, eu acho. Então, acho que isso é interessante seria interessante para o Felipe neste momento. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Isso é interessante. Acabou sendo eliminado, mas deu um trabalho danado, por conta do primeiro jogo. Por conta do primeiro jogo. Então, acho que o Felipe, nesse momento, eu acho que ele é um bom treinador, um ótimo treinador, vem demonstrando muitas qualidades, mas ele precisa, nesse momento, começar a criar algo novo para jogar, para ajudar os seus próprios jogadores. Porque senão ele vai ficar dependendo exclusivamente da individualidade dos seus jogadores. E aí nem sempre os caras vão conseguir decidir.
Você, Rafa, que domina como poucos aí o pedaço, vê de fato algum movimento para desestabilizar o Flamengo na reta final da temporada, aí reta final de Brasileiro e Libertadores? Eu fico um pouco triste quando eu vejo jogadores de futebol, e eu acho que aí tem um cara muito inteligente, né, um cara muito vivido, comprando discurso de dirigentes, e em alguns casos, não é o caso frequente do Felipe Luiz, mas também de treinadores, porque o jogo psicológico das declarações que tem como objetivo, ao mesmo tempo, firmar uma posição para o torcedor, chamado jogar para a galera, e também criar um desconforto em quem supostamente é um adversário direto nas brigas pelas conquistas, isso não deveria ser algo tão relevante como é no futebol brasileiro. E aí eu fico triste quando eu vejo jogadores comprando esse discurso. Eu não sei o que ele quer dizer quando ele fala sobre quererem desestabilizar o Flamengo. Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte: notícia é notícia, não importa qual seja o clube, não importa qual seja a cor da camisa, qual seja o emblema. Se são informações verdadeiras sendo veiculadas, elas precisam ser veiculadas a despeito de quem possa ser atingido por elas. É o compromisso com a informação, é o bom jornalismo. Se são plantios de cenários fictícios, se é alguma coisa de fofoca ou coisa parecida que não tem sustentabilidade, basta o jogador ou os jogadores não se deixarem levar por isso. Então, assim, eu não consigo, honestamente, Plihal, eu não percebo esse movimento organizado, né, estruturado para tentarem desestabilizar o Flamengo. Não sei quem estaria fazendo isso. Claro que os torcedores adversários torcem contra. O vascaíno, o tricolor, o botafoguense não quer que o Flamengo triunfe. Mas isso aí é da cultura do futebol. Eu não vejo nada sendo feito tacitamente, incisivamente, para prejudicar o Flamengo. Eu não consigo enxergar dessa maneira, e se for sobre informações, se elas forem verdadeiras, ok, elas têm que ser divulgadas. Se elas não forem verdadeiras, é só você abstrair e seguir adiante. Pascoalzinho, a semana que vem será muito importante para o Flamengo. 2 jogos pesadíssimos, enfrentar o Botafogo no Newton Santos, na volta da data FIFA, e depois esse jogo que a gente já falou contra o Palmeiras. É uma semana que promete muito, não vai faltar assunto por aqui. E depois tem Libertadores, né? E depois já tem a Libertadores, uma semifinalzinha básica contra um time argentino forte. A primeira partida em casa, né, contra o Racing, para jogar a segunda partida na Argentina, porque o Racing teve melhor campanha do que o Flamengo na fase anterior. O Racing perdeu 2 jogadores importantes agora, né? O zagueiro e o atacante. É verdade. O que eu entendo é o seguinte: o Arrascaeta é um baita jogador, né? E eu acho que muitas vezes os dirigentes também falam essas coisas, entoam esse tipo de declaração para os jogadores, no sentido de que eles fiquem preparados psicologicamente para esse tipo de pressão, né? Eu acho que também isso acaba se tornando uma expectativa de que, por parte dos dirigentes do Flamengo, de que os jogadores não entrem nessa conversa fiada de que, o Flamengo vai ser campeão, não sei o quê, o Flamengo e tal. Isso é que depõe contra. Isso é que depõe contra. Aí o Palmeiras bate 55 pontos, Palmeiras 55, Flamengo 55, o confronto entre eles... Palmeiras com um jogo a menos. Vai determinar a pontuação de quem pode chegar à liderança do campeonato. Quem ganhar vai ter uma grande possibilidade de se adiantar em termos de pontuação. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. O Palmeiras vai ter esse jogo contra a equipe do Juventude e Bragantino. E depois pega o Bragantino. Vamos dizer assim, os 2 próximos jogos do Flamengo são mais difíceis do que os 2 próximos jogos do Palmeiras. Então o Palmeiras pode chegar nesse confronto um pouco mais à vontade. As baixas citadas pelo Zé Elias na equipe argentina, no time do Racing, Elias Torres e Franco Pardo, jogadores importantes do Racing que não estarão à disposição para a semifinal, para as semifinais contra o Flamengo a partir de daqui a 2 semanas, 1 semana e meia. Nada aí, né? Não saiu nem água eu vi aí, hein, Rafa? E terminou o programa. Não acabou o programa, mas o combinado era só o espaço mesmo, não tem negócio de combo, não tinha nada alinhado nesse sentido. Agora, eu prometi ao Fã do Esporte que eu ia provar o soju, é isso, né, Zé? Soju. Eu vou tomar aqui, ó. Pessoal, dá um golinho. Eu abri aqui, só para mostrar pro Fã do Esporte que tem. Então eu botei aqui uma dose e eu vou provar aqui o soju. Toma logo, né? O tempo tá acabando. Pra ver se de fato
Vamos lá, vamos debater o Flamengo também, com semana importantíssima, compromissos, como disse o Zupac, Libertadores, Palmeiras, e a gente tem os números recentes do Flamengo para entrar no nosso telão. É o Flamengo desde a goleada contra o Vitória, né? 8 jogos, 50% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 sofridos. Disse o Arrascaeta, apoio, querem criar uma crise de fora para dentro e tudo mais. A gente sabe, o torcedor rubro-negro é exigente, gosta de futebol vistoso, bastou a derrota para o Bahia para críticas, Samuel Lino, diretoria e tudo mais, presidente, no caso o BAC. Queria que você falasse sobre o que disse o Arrascaeta. Algumas coisas, né? Primeiro, é curioso que esse aproveitamento de 50% tenha acontecido logo depois do jogo em que todo mundo falou, bom, acabou. Se o Flamengo agora ficar perto desse nível de desempenho, como é que vai haver competição, né? E é claro, o próprio resultado diz, né? Uma vitória por 8-0 é uma coisa completamente fora do que é normal, mesmo que tenha sido merecida, e foi, mesmo que tenha sido um futebol encantador, e ele apareceu. O campeonato ele é várias vezes mais difícil do que aquela noite específica no Maracanã. Mesmo que o Flamengo tenha a possibilidade, em termos de potencial técnico, de fazer coisas parecidas, não tão largas, com diversas equipes, né? E se não aconteceu ainda, é porque o campeonato, além de ser difícil, o Flamengo também mostra as suas irregularidades. Eu não sei se eu concordo necessariamente com o De Arrascaeta, que é um dos jogadores que eu mais admiro aqui no futebol brasileiro, com essa coisa de estão tentando criar de fora para dentro um momento de instabilidade. Acho que o Flamengo não perde com frequência. Quando uma equipe desse nível, principalmente a campanha que fazia no Campeonato Brasileiro, é derrotada da forma que o Flamengo foi pelo Bahia, com 2 expulsões, uma delas logo no início, que evidentemente desequilibrou o jogo, mas nada de equivocado aconteceu em termos de arbitragem, o Bahia mereceu vencer. É preciso entender que esse tipo de coisa faz parte da trajetória de praticamente todos os times e pode ter sido um ponto negativo num desempenho abaixo do potencial do Flamengo, aquilo que se espera no lugar onde é difícil jogar, contra uma equipe boa, que é a equipe do Bahia. Agora, o que vem pela frente tem que ter o apoio do torcedor, porque o Flamengo está na caminhada para ganhar 2 troféus, os mais importantes do calendário de uma equipe brasileira, no nosso calendário doméstico e, evidentemente, no calendário sul-americano com a Libertadores. E eu não vejo motivo, embora eu entenda por que o De Arrascaeta fez um apelo ao torcedor no sentido de ter apoio, eu não vejo motivo para a torcida não fazer exatamente isso. Porque, primeiro, é o que ela normalmente faz, sim, com um nível de exigência que às vezes é um pouco, exagerado. Mas o apoio da torcida do Flamengo estará lá, em especial nesse momento em que as semifinais da Libertadores se aproximam e rodadas muito importantes do Campeonato Brasileiro também. Apoio da torcida do Flamengo é o assunto, Zupac, que eu quero te ouvir nesse momento de disputa de Brasileirão e disputa de Libertadores. Isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, ele é um torcedor muito exigente em relação ao desempenho da equipe, e o Flamengo tem oscilado um pouco, e isso traz o nível de impaciência, no meu entendimento, ser muito mais alto do que deveria, mas é parte da cultura de arquibancada, e esse apoio se faz muito importante para agora, porque o Flamengo, nessa sequência complicada que eu citei, mas são 3 jogos consecutivos no Rio de Janeiro. Então o contato com o torcedor vai ser frequente e tentar fazer uso disso como arma, né, e não como pressão para ele, Flamengo, é fundamental, né? 3 jogos seguidos no Rio, Botafogo fora, visitante, né, mas o jogo no Rio vai ter contato com torcida, e aí Flamengo Palmeiras no Maracanã, no grande jogo do campeonato até aqui, e a primeira semifinal com o Racing também no Maracanã, um jogo muito árduo, o Racing é um time muito complicado, o Flamengo define fora, então é uma sequência em que o Flamengo tem que responder dentro de campo de maneira mais regular, né, do que vem mostrando. O Flamengo tem bons momentos nos jogos, mas tem oscilado mais do que a gente espera, isso tem custado alguns pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o time tem que responder dentro de campo e o time também espera que a hora que as coisas não forem tão bem, que eles tenham a arquibancada para contar, e historicamente essa é a cultura da torcida do Flamengo, e especialmente em jogos dessa proporção, isso deve ser visto mais uma vez. E o Arrascaeta, a gente tá vendo os lances dele aqui,
É até complicado, até confidenciar aqui, enquanto o André vai comentando, enquanto você vai perguntando pro André, dá uma olhada aqui olhando. Eu também. E aí às vezes a gente sai de viagem. O gol do Arrascaeta contra o Vitória, que mostrou agora há pouco aqui, eu perdi a noção do programa, porque você fica assim, é pornográfico o que faz o Arrascaeta dentro de campo na atual temporada. Isso acontece direto comigo, ainda bem que eu não sou o único. Não, Vocês vão falando e às vezes eu falo, caramba, eu não lembrava desse gol. É loucura. É loucura. Vamos ouvir, até sobre o que diz o Zupac, o torcedor quer saber. Renovação. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Então mas com um cara desse tipo, você começa já a pensar um pouco antes da hora. Ele falou de forma breve sobre o tema. Fala como que tá esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí, conversando aí, quase tudo certo. Estamos conversando, quase tudo certo. Renovação, um prêmio merecido. Atacante em 2025, o Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 49 jogos, 19 gols, 0,39 por jogo, assistências 13, ou seja, ele participou de 32 gols em 49 partidas, minutos para participar de gols 107, até o momento o melhor jogador do ESPN, bola de prata, nota 7,5. André, eu sei que é muito difícil comparativos, assim, porque eu ia jogar pra você assim, é a melhor versão do Arrascaeta que já tivemos, e já teve boa, inclusive no Cruzeiro, depois Flamengo, mas cara, eu tenho a percepção que esse ano ele subiu ainda um patamar, assim, se era possível, tanto de efetividade quanto de lances com frequência mágica. Assistência não foi porque o Samuel Lino não fez gol, eu não tô falando isso pra fazer coro com aquele cara que escreveu Samuel Lino peladeiro. Mas aquele passe é uma brincadeira. Mágico, quero te ouvir, André. A impressão que eu tenho é que ele está mais em campo. Isso é um bom ponto. Ele está mais presente, mas pode ser uma impressão justamente pelo fato dele ter aparecido, estar aparecendo com tanto destaque, com essa frequência. É óbvio, né? O cara receber os elogios que o De Arrascaeta vem recebendo, ele precisa estar em campo, ele precisa jogar, mas nem todos os jogadores que atuam frequentemente atingem níveis tão altos como ele tem feito. Então eu acho que como essa é uma demonstração bem natural da capacidade dele, ele não está assombrando as pessoas ao jogar um futebol que nunca ninguém viu em toda a carreira dele, não. Isso é um De Arrascaeta normal. É isso que o Flamengo contratou e é isso que a torcida quer ver. Mas ele já foi tantas vezes prejudicado nas temporadas anteriores por lesões, algumas vezes tomando bastante tempo, e aí até voltar, tem a recuperação física, tem o ritmo. Ele me parece estar mais saudável do que na maior parte do tempo em que ele jogou no Flamengo, e essa condição dá a ele essa possibilidade de jogar com frequência e, estando em campo, fazer o que ele tem feito. A minha impressão é essa. A gente vai, inclusive, mostrar outros trechos ao longo de toda a nossa programação nessa entrevista. Zupac, o que eu acho que esse ano traz de componente, o André esbarrou nessa questão de dar a impressão de estar jogando mais. Eu não sei se essa é uma impressão, eu também tenho, mas pelo menos dele estar mais saudável, né? A gente tinha um certo pubalgia e tudo mais. E isso é um coeficiente importante em momento de discussão, de renovação. E nesse ano a gente tem a percepção de estar mais disponível para jogar o Arrascaeta. E claro, isso seria um perigo para discutir renovação. Não só fisicamente, mas claramente ele está mais forte do ponto de vista físico, e isso se reflete não só em constância, em minutos jogados, mas no papel dele na equipe, né? Porque o Arrascaeta é o 10, ele é o maestro, esse ano ele é o 10, ele é o maestro, ele é o goleador. Então, assim, uma quantidade de gols enorme para o perfil de jogador que ele tem. Ele já teve temporada de muitos gols, mas essa é a temporada mais artilheira. Ainda não é a temporada de maior número de assistência, mas a temporada não acabou. Agora, o número de participação em gols, né? Quando você cruza esses dois dados, o Arrascaeta é, assim, disparado o grande jogador do Flamengo na temporada. Em outras temporadas, a gente discutia Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta. Essa temporada não, o Arrascaeta ele é soberano, grande craque do Flamengo. A gente viu aí, ele lidera o troféu Bola de Prata. Para mim, mais que o Bola de Prata fala sobre Campeonato Brasileiro. Para mim, mais, ele é o grande jogador do futebol brasileiro no ano inteiro, qualquer que seja a competição, assim, uma temporada realmente espetacular. As renovações do Arrascaeta geralmente são complexas. O seu agente é o Daniel Fonseca, foi atacante uruguaio na década de 90.
90, antes da geração de Forlan, Lugano, Cavani, Soares e companhia, era um bom centroavante, mas nunca foi fácil negociar renovações do Arrascaeta, no Cruzeiro e no Flamengo. Gostei do otimismo dele. Espero que o otimismo dele se comprove na prática, no papel, porque para o Flamengo ter o Arrascaeta é sempre, indiscutivelmente, uma vantagem. Sobre renovação, Felipe Luiz, técnico do clube, tem contrato até o fim do ano. O presidente BAP falou sobre o tema em entrevista ao GE. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm de ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. No momento certo. Até agora nós temos esse alinhamento. Começando essa discussão contigo, Zupac, como é que você vê o caso Felipe Luiz? O Felipe é um cara que já teve um assédio europeu, né? Já teve proposta do Fenerbahçe, ele não quis ir, já teve outras sondagens. E o Flamengo sabe, e o Felipe sabe, que do jeito que as coisas andam, essa vai ser uma tônica. A cada janela de meio ou de fim de ano, a cada turbulência em times europeus, dependendo de qual for o nível do time, o nome do Felipe vai entrar em conversa. Então, cedo ou tarde, o Flamengo vai ter que lidar com o desejo do Felipe de dar o passo que todo mundo sabe que ele vai dar, porque ele é um cara preparado para isso, que se prepara para isso, que é o futebol europeu. Enquanto isso não acontece, e enquanto o que ele entrega de rendimento seja o que o Flamengo espera, e isso acontece, né? Esse é um casamento que tem que perdurar. Acho que neste momento da carreira do Felipe e neste momento do desenvolvimento do trabalho do Flamengo, a melhor coisa para os dois é continuar. Acho que para o Felipe agora o melhor é continuar no Flamengo também, esticar um pouco mais esse trabalho. Mas a gente sabe que a cada janela europeia vai ter algum lugar em que o nome do Felipe vai ser comentado. E vai chegar um momento que vai ficar difícil para o Flamengo segurar. Enquanto isso, renova o contrato, porque um precisa do outro. Um faz muito bem ao outro. André? Eu estou de pleno acordo com a opinião do Gustavo, e quando veio à tona aí o interesse do Fenerbahçe, eu também entendia que seria um passo mal dado, né, na carreira do Felipe Luiz, se ele resolvesse interromper o trabalho dele no Flamengo para ir treinar esse nível de clube, né? Eu não estou criticando o Fenerbahçe, eu estou querendo só fazer uma comparação. O Fenerbahçe ofereceria esportivamente ao Felipe Luiz aquilo que o Flamengo oferece? Esse é o ponto. Então não é uma questão de salário, não é uma questão de fazer uma ponte para a Europa para dali dar um salto para um clube maior, numa liga mais importante. A minha impressão é que o Felipe vai poder escolher o momento adequado e o local certo para entrar no mercado europeu. E enquanto isso não acontecer, e é sempre necessário ponderar o momento que ele está vivendo no Flamengo, o suporte que ele tem da diretoria, seu relacionamento com os jogadores, o desempenho do time na temporada, e tudo isso me leva a pensar que o Felipe ainda deve continuar no Flamengo por um bom período. Na hora certa, quando ele sentir provavelmente que o trabalho dele ficou completo aqui, dirigindo e comandando o Flamengo, ele vai olhar para ver qual é a sua perspectiva. Eu já disse isso aqui no programa a respeito do que eu entendo que vai ser a projeção de carreira do Felipe Luiz. Futebol europeu e, num determinado momento, seleção brasileira. Não que ele vá assumir a seleção brasileira, mas ele será cotado e muito provavelmente convidado. Vamos seguir aqui o Sport Center, porque na sequência é trocação da Série B. Que disputa pelo acesso. O dia em que torcedores do Flamengo levaram 5.000 velas ao estádio para protestar contra a iluminação. Em 1978, a iluminação dos estádios no Brasil ainda estava em processo de modernização. Muitos campos, principalmente em clubes de menor porte, possuíam instalações precárias, que dificultavam a realização de jogos à noite. No primeiro semestre daquele ano, o estádio Moça Bonita, Casa do Bangu, foi um dos locais a inaugurar sua iluminação artificial. Mas, como era de se esperar, as lâmpadas não eram suficientes para garantir uma boa visibilidade, o que gerou muitas queixas. Em particular, o Flamengo, um dos maiores clubes do Rio de Janeiro, enfrentaria o Bom Sucesso nesse estádio em outubro, e as reclamações dos jogadores não demoraram a surgir. Este cenário seria o cenário para um protesto muito peculiar
mas cheio de humor e criatividade por parte da torcida rubro-negra. A preocupação dos jogadores e a gênese do protesto à iluminação do estádio Moça Bonita era de fato um problema. O Flamengo, com seus grandes jogadores e ambições de conquistar títulos, via ali uma dificuldade não só para os atletas, mas também para a visibilidade da torcida. A situação ficou ainda mais clara quando o goleiro Raul, um dos principais ídolos da época, se manifestou publicamente sobre a fraca qualidade da luz que comprometia a percepção do jogo. A diretoria rubro-negra tentou até reagendar a partida para o período da tarde, mas o Jornal dos Esportes noticiou que a medida foi frustrada devido a uma proibição do CND, Conselho Nacional de Desportos, sobre a realização de jogos à tarde, durante os dias úteis. Foi nesse contexto de descontentamento que surgiu a ideia de um protesto inusitado. Ao invés de reclamar diretamente contra a iluminação de maneira convencional, os torcedores do Flamengo decidiram agir com uma ironia criativa. A resposta foi levada adiante por Cláudio Cruz, fundador da torcida Raça Rubro-Negra, que sugeriu algo simples mas eficaz: levar velas para o estádio. A intenção era clara. Se as lâmpadas não funcionam, nós resolveremos o problema à nossa maneira, com humor. No entanto, o plano começou de maneira modesta. Inicialmente, Cláudio não tinha grandes ambições em relação à quantidade de velas que levaria, mas logo seus amigos Ricardo Mussi, membro da torcida flamante, e Zé Vaz, integrante dos Dragões Rubro-Negros, abraçaram a ideia e ajudaram a transformá-la em um protesto em grande escala. O protesto das 5.000 velas em um gesto de pura irreverência e sarcasmo. Os torcedores flamenguistas compraram 5.000 velas e começaram a distribuí-las no estádio Moça Bonita antes do jogo contra o Bom Sucesso, marcado para o dia 11 de outubro de 1978. O objetivo era claro: fazer uma espécie de iluminação alternativa para o estádio, que, apesar de já contar com luzes artificiais, continuava a ser mal iluminado. Quando eu fui comprar as velas, achei que estava caro, mas me indicaram uma loja distribuidora e consegui um preço muito bom. Aí comprei 5.000 velas, contou Cláudio Cruz. O número de velas parecia exagerado, mas ele só percebeu que havia comprado mais do que conseguia carregar no dia da partida. Não obstante, ele e seus companheiros estavam determinados a levar adiante o protesto, custasse o que custasse. Ao longo do dia, torcedores de diversas torcidas organizadas do Flamengo se uniram à ideia. Durante o jogo, as velas foram acesas nas arquibancadas, gerando uma cena surreal. Em um campo de futebol, em vez de iluminação artificial, a luz das velas iluminava as arquibancadas, criando um cenário incomum, mas muito significativo. Os flamenguistas não só estavam protestando contra a falta de infraestrutura no estádio do Bangu, como também estavam fazendo isso de uma maneira muito peculiar, com bom humor e uma mensagem clara de insatisfação. Quando o Flamengo venceu o Bom Sucesso por 3-0, a imagem das velas acesas nas arquibancadas se tornou um símbolo de resistência e engajamento da torcida em questões que iam além do futebol em si. A repercussão na imprensa e a importância do protesto repercussão da manifestação não demorou a acontecer. No dia seguinte ao jogo, o jornal O Dia estampou na capa uma foto dos torcedores com as velas acesas. O título dizia: "O Flamengo botou a mão na Taça Guanabara ontem à noite ao vencer o Bom Sucesso por 3-0 no Estádio Proletário. Agora só falta vencer o Fluminense no próximo domingo." Como os jogadores, a torcida do Flamengo também não gostou da iluminação do estádio banguense e acendeu velas nas arquibancadas para gozar a falta de luz. O protesto ganhou uma dimensão além das 4 linhas e passou a ser um símbolo da união entre o time e sua torcida, que não mediu esforços para apoiar a instituição, não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores. Além disso, a situação revelou a força da torcida rubro-negra, que, com seu protesto inusitado, deu uma lição de como se pode lutar por causas legítimas de forma criativa e impactante. Como bem colocou Ricardo Mussi, outro integrante da iniciativa, o protesto teve um grande impacto no Flamengo e na sua relação com a torcida. Aquele jogo foi importante para o Flamengo na Taça Guanabara, e nós ganhamos. O presidente Márcio Braga nos requisitava sempre que precisava do apoio da torcida em alguma causa.
Não era só a presença na arquibancada, era a presença também em defesa da instituição. O legado do protesto e a memória da história, o protesto das velas, se tornou um episódio emblemático da história do Flamengo. Os 3 gols marcados por Tita, Zico e Cláudio Adão na vitória sobre o Bom Sucesso selaram não só a vitória no jogo, mas também o impacto daquele gesto criativo da torcida. O Flamengo terminou o Campeonato Carioca de 1978 com o título da Taça Guanabara e da Taça Rio, o que consolidou ainda mais a importância daquela temporada na história do clube. Para a torcida, no entanto, a conquista do campeonato foi apenas uma parte de uma história muito maior, que envolvia a busca por melhores condições para o futebol e uma relação mais próxima com os jogadores, e a diretoria pôr a foto icônica de torcedores com velas acesas perto do alambrado se tornou um símbolo da cultura e da história do Flamengo. Anos mais tarde, a imagem foi resgatada pelo consultor Dennis Pressman, que estava realizando uma pesquisa sobre a história do clube. Ele encontrou essa imagem após uma conversa com Ricardo Mussi e passou a investigar a fundo o episódio. Pressman ficou impressionado com a história e a importância do gesto, especialmente considerando o contexto de protestos e reivindicações, em um momento em que o futebol no Brasil começava a viver uma transição para a modernidade. O episódio das velas, segundo Dennis, não era apenas sobre a iluminação precária do estádio, mas também sobre a união da torcida com o clube em uma causa comum. Conclusão: a solidariedade da torcida com o clube ao Jogo das Velas, como ficou conhecido, não foi apenas um protesto contra a iluminação do estádio Moça Bonita, mas uma demonstração da força de uma torcida que não se limita a apoiar o time nos bons momentos, mas também se engaja ativamente nas causas que envolvem o clube. A ação representou a forma como os torcedores do Flamengo, sempre apaixonados e criativos, foram além do simples apoio no estádio e se tornaram uma voz ativa nas questões relacionadas à infraestrutura e ao bem-estar do time. Quase 50 anos depois, esse protesto permanece como um dos episódios mais curiosos e emblemáticos da história do clube, lembrando a todos como a paixão pelo futebol pode gerar ações criativas e impactantes. Se o Flamengo já era conhecido por sua força dentro de campo, a ação das velas demonstrou que, para a torcida rubro-negra, o amor pelo clube ultrapassa os limites do jogo e se estende a uma defesa constante das condições que favorecem o time. No fim, o protesto das velas foi um marco de como a relação entre a torcida e o time pode ser profunda e transformadora, algo que vai muito além de simplesmente vencer jogos.